Na Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta se é pecado grave desobedecer às leis do trânsito. Bom, em primeiro lugar, é necessário deixar bem claro que não existe uma resposta única, exatamente pelo fato que a gravidade da desobediência de uma lei do trânsito não é a mesma quando a natureza desta lei não é a mesma. Quando se trata de uma lei que visa evitar acidentes, então é evidente que aqui nós temos uma gravidade maior. Quando se trata de uma lei simplesmente de conveniência, como por exemplo, não estacionar um carro num lugar proibido, a gravidade é evidente muito menor. Então, em primeiro lugar, vamos tratar da realidade da vida. E aqui é que está o centro da normatividade da lei do trânsito. Porque nós sabemos as graves consequências para a vida humana de se dirigir, se conduzir um automóvel de forma imprudente. Interessante a gente ver que algumas pessoas têm uma verdadeira transformação de personalidade quando estão atrás do volante. Pessoas pacatas, boas, de convívio fácil, de repente, quando estão atrás de um volante, parece se investir de um poder e de uma arrogância que muitos de nós estranharia. Pois bem, aqui precisamos nos recordar. Ao dirigir, nós estamos pondo em risco a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então, é aqui que nós encontramos a lei da Igreja, que nos adverte no Catecismo da Igreja Católica, no número 2269, dizendo assim: o quinto mandamento proíbe que se faça algo com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. E a lei moral proíbe expor alguém a um risco mortal, sem razão grave, bem como recusar ajuda a uma pessoa em perigo. Então, um risco mortal sem razão grave é algo definitivamente imoral. Mas qual é a gravidade? Eu posso falar de pecado mortal? Bom, o Catecismo esclarece mais ainda no número 2290, quando diz assim: a virtude da temperança manda evitar toda espécie de excesso, o abuso da comida, do álcool, do fumo e dos medicamentos. Aqueles que, em estado de embriaguez ou por gosto imoderado da velocidade, então vejam só, dirigir alcoolizado, seja por bebidas alcoólicas ou dirigir alcoolizado pelo gosto da velocidade. Isso também é uma espécie de vício, não é? Pois bem, pessoas que têm o gosto imoderado pela velocidade põem em risco a segurança alheia e a própria nas estradas, no mar e no ar. Tornam-se gravemente culpáveis. Então, colocar em risco a sua própria vida e a vida de outras pessoas é pecado mortal. Importante fazer esse exame de consciência, porque acho que tem gente aí que pecou gravemente e precisaria se confessar, né? Para explicar o porquê disto que eu estou dizendo, você poderia consultar um manual de bioética famoso do cardeal Hélio Sgreccia, que foi presidente, agora emérito, da Pontifícia Academia para a Vida. E o cardeal Sgreccia, ele lembra um famoso discurso do Papa Pio XII, que foi pronunciado no dia 3 de outubro de 1955. Nesse discurso, o Papa está se dirigindo aos participantes de um congresso de uma federação internacional da estrada. O Papa Pio XII, então, diz assim: le conseguenze così spesso drammatiche, as consequências que são tão frequentemente dramáticas, delle infrazioni al codice della strada, das infrações ao código de trânsito, gli conferiscono un carattere di obbligatorietà estrinseca molto più grave di quanto generalmente si pensi.
conferem um caráter de obrigatoriedade extrínseca muito mais grave de quanto geralmente se pense. Ou seja, é muito mais grave você transgredir o Código de Trânsito do que geralmente se pensa. E o que é que Pio XII esclarece, dizendo: gli automobilisti non possono contare solo sulla loro vigilanza. Ou seja, quem conduz um veículo não pode somente contar sobre sua própria vigilância, sua atenção. Não, mas eu estava prestando atenção. Sim, tudo bem, mas espera lá. Vejam o que o Papa diz. La loro vigilanza è abilità, né? Não é só a sua vigilância, é a sua habilidade. Per evitare incidenti, para evitar acidentes. Ma devono inoltre mantenere un giusto margine di sicurezza. Mas devem, além disso, manter uma margem adequada de segurança. Se vogliono essere in grado di risparmiare gli imprudenti e di far fronte alle difficoltà imprevedibili. Se quiserem, né, ser capazes de evitar as pessoas imprudentes e de enfrentar as dificuldades que são imprevisíveis. Então, aqui são duas coisas. Quando você dirige, você tem a sua habilidade, a sua atenção, aquilo que você faz. Mas você deve também, prudentemente, né, lembrar que nem todas as pessoas têm juízo. E tem gente que dirige como um louco. Você deve contar com isso, porque você não está dirigindo no paraíso, você não está dirigindo no mundo de Alice, no País das Maravilhas. Você está dirigindo num mundo onde existem pessoas com pecado mortal e são imprudentes. Você deve contar com isso. Não somente. Você deve também contar com o fato de que existem dificuldades imprevisíveis. Ou seja, um cachorro que atravessa a estrada, né? Uma pedra que rola de uma encosta. Tudo isso devemos considerar. Pois bem, o centro, portanto, daquilo que nós estamos analisando é a dignidade da vida humana. Você poderia, no entanto, dizer, sim, mas existem tantas outras leis do trânsito que não envolvem a questão da vida humana. Por exemplo, estacionar um carro na faixa amarela, onde eu não estou ali causando nenhum acidente, simplesmente estou desobedecendo uma lei meramente penal. No entanto, é importante recordar o seguinte: além de nós termos o problema do pecado mortal, existe a lei suprema, que é a da caridade. E nós deveríamos parar um pouco com essa mentalidade de querer dividir um cabelo no meio para entender qual lei do trânsito eu irei obedecer e qual lei do trânsito eu não irei obedecer. Por quê? Porque não se trata de sacralizar as leis humanas, que nós sabemos muito bem, nem todas elas comportam obrigação moral. Mas se trata de mudarmos de mentalidade e compreender que o convívio social exige de nós também a consideração das necessidades dos outros. E se existem normas para algumas coisas, como por exemplo, estacionar o carro no lugar adequado, é porque talvez esteja ali escondida uma caridade a ser exercida no convívio social. No trânsito, nós muitas vezes esquecemos que não são carros ao nosso redor, mas são pessoas dentro daqueles carros. E ao dirigir com prudência e dentro das normas da educação, do bom convívio, dos respeito às leis e da caridade, nós estamos realmente exercendo um ato de amor, que é aquilo que distingue o verdadeiro cristão.